Alô você, meu aluno do Brasil todo. Vamos começar a segunda parte aqui das formas de provimento, correto? Lembrando que formas de provimento são formas de preenchimento de cargo público. Lembrando que as formas de provimento na Lei 8.112 de 90 só existem 7. E essas 7 são chamadas formas taxativas ou rol taxativo de formas de provimento. Ou seja, está aqui a forma de provimento, não está aqui, não é forma de provimento. Para tanto, a gente vai ver as formas de remoção, as formas de deslocamento, que são remoção e redistribuição, e você vai ver que logo abaixo das formas de deslocamento no 8.112 vem bem explícito. Remoção e redistribuição não geram provimento, tampouco vacância. Por enquanto, vamos começar a ver aqui as formas de provimento. Bem, vamos agora ver a forma de provimento reintegração. A reintegração ela tem um macete, tá? É só você lembrar que da reintegração é a volta do demitido. Bem, mas essa volta do demitido se dá de qual forma? Em regra, a volta do demitido ou a volta do irregularmente demitido se dá pelo Instituto da Reintegração. Você vai ver que demissão é uma forma de vacância de cargo público. O servidor é demitido, vaga o cargo dele e quando ele retorna através do Instituto da Reintegração. O primeiro detalhe é você entender que a reintegração é a volta do irregularmente demitido. O segundo detalhe é que o servidor tem que ser estável. Eu vou jogar um exemplo para você que você vai conseguir entender perfeitamente o Instituto da Reintegração. Acompanha comigo aqui. Imagina que o servidor esteja respondendo por um PAD, Processo Administrativo Disciplinar. A gente sabe que o PAD é a esfera administrativa da responsabilidade do servidor. Imagine que ele esteja respondendo lá no artigo 132 da 8.112/90. Lembrando que o artigo 132 mais 2 incisos do artigo 117 geram demissão do servidor. Imagine que ele esteja respondendo pelo 132 nos crimes contra a administração pública. Você sabe que crime contra a administração pública, de acordo com a 8.112/90, lá no artigo 132, ele gera tanto a demissão do servidor, que é uma norma administrativa, como naturalmente crimes contra a administração pública vai gerar não só a responsabilidade administrativa, mas vai gerar também a responsabilidade criminal. Lógico, o servidor cometeu um crime contra a administração pública, vai ser demitido aqui e depois vai responder por um crime. Só que eu pergunto para você que está em casa, copiando comigo, qual dos dois a esfera anda mais rápido? Lógico que é a esfera administrativa. O PAD, para você ter uma ideia, ele tem o prazo de 60 mais 60 dias. Lá na esfera criminal, às vezes pode perdurar por anos o processo. Aí o servidor, que eu vou colocar o nome dele de A, é demitido. Servidor demitido. Não basta ser demitido, ainda assim ele vai responder na esfera criminal. Aí chega na esfera criminal, demora lá, vamos supor, 1 ano para ser processado. Depois de 1 ano, vem a sentença dele. Opa, o A foi absolvido. Aí eles vão perguntar para você qual é o tipo de absolvição. Aí depende. Se a absolvição vier por negativa de autoria, NA é negativa de autoria, ou inexistência do fato. Negativa de autoria ou inexistência do fato. Essa absolvição, ela se deu por 2 fundamentos, ou negativa de autoria ou inexistência de fato. Se se deu por negativa de autoria ou inexistência de fato, obrigatoriamente você pega o servidor e reintegra ele. Bem, reintegra o servidor. Agora, depois desse croquisinho rápido, vamos entender os detalhes. O servidor respondeu por um PAD, que você sabe que é a esfera administrativa, mas o mesmo fato que gerou a demissão dele também é crime. Ele vai e responde pelo crime e lá se dá a absolvição. O que é absolvição por negativa de autoria? Negativa de autoria falou que o fato existiu, realmente o crime existiu, mas não foi o A, foi o B. Se não foi o A, foi o B, provou que cabalmente o A é inocente. Agora, o que é a inexistência do fato? Quer dizer que o fato nunca aconteceu, ou seja, acusar irregularmente o A de algum crime. Se você der lá na absolvição
negativa de autoria ou inexistência de fato, obrigatoriamente a esfera criminal, que é mais forte, ela vai vincular a esfera administrativa e aquele tipo de absolvição automaticamente anula o PAD, anula a demissão do servidor. A administração é obrigada a colocar o servidor de volta no serviço. Então, a volta do irregularmente demitido, que se deu por negativa de autoria e inexistência de fato, se dá através de reintegração, ele é reintegrado. Agora, só acontece isso se ele for estável. Aí você pergunta assim, Evandro, e se na prova vier que o cara tinha 1 ano de serviço no governo federal só, na administração pública federal? Quer dizer que ele não era estável? Sim. Ele volta? Volta. Ele volta da mesma forma, mas o nome não pode ser reintegração, porque a técnica administrativa da 8.112/90, texto de lei, diz reintegração. Você vai dizer que ele volta por decisão judicial, mas não pode receber um nome de reintegração, porque obrigatoriamente o servidor tem que ser estável no serviço público federal. Então, o PAD, a reintegração, é a volta do irregularmente demitido e ele tem que ser estável. Lembrando que só gera essa volta se for negativa de autoria e inexistência de fato. Acompanha comigo aqui, eu vou botar uma observação aqui. Ó, se essa absolvição se der por falta de provas, não vincula as esferas. Se a sua questão falar que a absolvição se deu por falta de prova, o cara não tem que ser reintegrado, não. Agora, se deu por negativa de autoria e inexistência de fato, você reintegra o cara. E outra, ele recebe tudo. Imagina que ele ficou 2 anos fora do governo federal. Ele vai receber tudo, tudo. Só tem uma coisa que ele não recebe. A única coisa que não gera o recebimento dele são as promoções por merecimento. Isso ele não recebe. Não recebe. O restante ele recebe tudo, inclusive as promoções por antiguidade. Correto? Então detonamos aí um instituto da reintegração. Vamos lá, pessoal, aproveitamento. Olha só, o aproveitamento é a volta do posto em disponibilidade. Cara, mas se eu só falar isso aqui, volta do posto em disponibilidade, eu vou enrolar você que está em casa. Porque você vai perguntar assim, pô, que diacho que é disponibilidade? Cara, vamos explicar aqui. Disponibilidade, veja bem, eu estou explicando o aproveitamento e estou dizendo que o aproveitamento é um instituto que volta o cara que está posto em disponibilidade. Só que você não sabe o que é disponibilidade, então eu vou falar rapidinho o que é disponibilidade. Disponibilidade é chamado forma de inatividade. Forma de inatividade. O cara em disponibilidade é aquele que é colocado recebendo proporcional ao tempo trabalhado, porque o órgão dele foi declarado extinto ou desnecessário. Imagine, você só imagine que um órgão igual o Departamento Penitenciário Federal, por exemplo, é um órgão da administração pública direta da União. Ele é declarado desnecessário. O que acontece? Bem, se você for ver lá no quadro de pessoal, você vai ter servidores que entraram há menos de 3 anos, esses são não estáveis. E você vai ter servidor que está há mais de 3 anos. Esses aqui são considerados estáveis. Vai acontecer o seguinte, vai acontecer que se o órgão for declarado extinto ou desnecessário, você pega todos os não estáveis e exonera eles. Exoneração. Bacana. Não estável, exonerado. Rua, vai estudar para outro concurso. Os estáveis acontece o seguinte, você vai pegar eles e vai colocar eles recebendo proporcional ao tempo trabalhado. O que é isso? Eles vão ficar na inatividade, vão ficar parados, não estão aposentados, porque o Instituto não é aposentadoria. O Instituto é disponibilidade. Vão ficar paradinhos em casa e vão receber sem trabalhar. Só que eles recebem proporcional ao tempo trabalhado. Você imagina que eles tenham que trabalhar 30 anos para poder receber R$9.000. Isso aqui seria a aposentadoria integral do cara. O cara está trabalhando há 3 anos. Ele vai receber o que disso aqui? Ó? Ele vai receber 10 vezes menos. Então ele vai receber parado R$900. Ele vai ficar paradinho recebendo R$900. Aí você imagina que a administração pública fala assim, pô, o cara está parado recebendo R$900 em casa. De qualquer forma, ele está onerando o Estado. Mas como a técnica administrativa diz que se ele for estável, o órgão for declarado extinto ou desnecessário, você tem que simplesmente colocar o cara parado e recebendo em casa proporcional ao tempo trabalhado, a administração, assim que achar um outro órgão que seja compatível com as qualificações do servidor, traz ele de volta para o serviço ativo. Traz ele de volta através do Instituto do aproveitamento.
Lembrando que o aproveitamento é a volta do posto em disponibilidade. Eu acabei de dizer para você ali o que era disponibilidade. Disponibilidade não é forma de provimento, é um pouco de vacância. É chamado forma de inatividade. Bacana? Vamos ver agora a recondução. Olha, a recondução, ela pode se dar de duas formas. A recondução, ela pode se dar por inabilitação em estágio probatório e pela volta do reintegrado. Eu vou colocar assim, porque vai ficar mais fácil de você gravar. Lembrando que para um ou outro caso, o servidor tem que ser estável. Ó, eu vou explicar para você aqui essas duas formas de reintegração, que ela vai pegar bem rápido na sua cabeça e você não vai ter problema nenhum de gravar ela. Vamos lá. Mas para isso eu vou jogar um exemplo, tá? Olha só, pessoal, você que está em casa aí fica perguntando assim, pô, mas o Evandro fica jogando muito exemplozinho, cara, mas não tem como explicar isso aqui na técnica não. Se você quiser, eu fico só falando, lá, você não vai entender nada de aproveitamento e recondução se além do auditivo eu não colocar o visual na tua frente. Bacana? Olha para cá. Imagina essa seguinte situação aqui, olha. Você imagina que você é um servidor que seja técnico do INSS. Você entrou para ser técnico do INSS, bacana. Pô, trabalhou no prazo de 3 anos, aconteceu o seguinte. Antes de fim desse prazo de 3 anos, 4 meses antes, você passou por 2 institutos. Instituto A, Instituto B. Evandro, qual foi o Instituto A? O Instituto A você acaba de provar que é bom para o seu cargo, você passou por estágio probatório. No mesmo prazo, 4 meses antes de fim dos 3 anos. Estágio probatório quer dizer que você fez uma avaliação de desempenho. Olha só, pessoal, esses 4 meses aqui é para fazer a danada da avaliação de desempenho. Essa avaliação de desempenho, ela tá em 2 lugares na lei. Bem, se você está fazendo estágio probatório, ela está dentro da Lei 8.112/90, lá no artigo 20. Ó, só vai me tomar cuidado, não vai me patetar em casa, hein? Você que está em casa vai pegar a lei e vai falar assim, pô, o Evandro tá maluco, cara. O Evandro está dizendo para mim que o prazo do estágio probatório é de 3 anos, mas eu estou lendo o artigo 20 aqui, está dizendo 24 meses. Meu filho, o STJ, o ministro Félix Fischer, do STJ decidiu que o prazo do estágio probatório é de 3 anos. Esse prazo não é de 24 meses igual está na lei não, tá? Na lei está sem eficácia. Aí você pergunta, por que não mudou a lei? Não mudou porque, de acordo com a LIC, Lei de Introdução ao Código Civil, só outra lei expressamente determina que uma lei passada tenha um instituto retirado, ou então revogue ela completamente. Isso não aconteceu, aquilo ali é uma decisão jurisprudencial. Decisão jurisprudencial não tem força de modificar a lei. Então você vai dizer o seguinte no teu cabeção aí, você vai dizer que o prazo do estágio probatório é 3 anos e ponto final, acabou. Não inventa moda. Que tu quer contra-cheque, não é? Você não quer ficar inventando moda. Então, o estágio probatório está previsto na Lei 8.112/90, no artigo 20. E a estabilidade, que é um instituto totalmente diferente, está previsto no artigo 41 da Constituição Federal. Mas para um ou para outro, você tem que passar no estágio probatório, você tem que passar pela avaliação de desempenho. Aqui você tem que passar pelo ACADPROREA. O que é isso? Assiduidade, capacidade iniciativa, disciplina, produtividade e responsabilidade. Esse para o estágio probatório. Na estabilidade, que é do artigo 41, diz que você tem que passar por uma avaliação de desempenho, mas não diz qual é. Tanto faz um ou tanto faz outro, você 4 meses antes vai ter que fazer essa avaliação de desempenho. O estágio probatório você prova que é bom para o cargo. Na estabilidade, você vai provar que é bom para o serviço público, você está estável. Ah, bacana. Aí você está lá, técnico do INSS, 4 meses antes dos 3 anos, você passa tanto pelo estágio probatório quanto pela estabilidade, tranquilo, provou que é bom para o cargo, provou que é bom para o governo federal, está trabalhando lindo da vida lá no INSS. Um belo dia tu faz concurso para agente da Polícia Federal e passa. E aí, o que faz? Pergunto para você, governo federal, governo federal? Sim, governo federal, governo federal. Você vai pedir aqui uma vacância que a gente vai ver daqui a pouco, que é chamado pós-assunto cargo inacumulável. Você vem para cá e começa a trabalhar. Mesma coisa. Você vai ter que passar o prazo de 3 anos, 4 meses antes, você vai ter que fazer o estágio probatório, porque o estágio probatório, toda vez que você troca de cargo, você tem que fazer. Estabilidade não precisa. Aí acontece o seguinte, você ficou inabilitado no estágio probatório. O que acontece com você? Se você ficar inabilitado no estágio probatório no segundo cargo, você já era estável no Serviço Público Federal e tinha passado no estágio probatório no cargo anterior, você é, olha aqui,
reconduzi-lo. Essa é a primeira forma. Reconduzi-lo. Isso porque você ficou inabilitado aqui e já era estável. Tá aqui, ó. Primeira forma. Inabilitado em estágio probatório quando você já era estável no serviço público. Agora, a volta do reintegrado. Olha só que eu fico dando esses exemplos aqui, meu povo, você que está em casa, mas eu vou dar uma vertente da lei, tá? Porque esse exemplo que eu vou dar agora é de pura desgraceira. Mas não tem problema não, olha aqui. Imagina que você passe para... Você é técnico da INSS, agora eu vou mudar, que eu vou piorar a situação. Não é agente da Polícia Federal, não. Você passou para o auditor da Receita. Mãe do céu, Maria José. Passou para o auditor da Receita, você fica doido, né? Até eu falar o nome auditor da Receita, já deixa até o câmera ali, ficou doido. Até ele quer ser auditor da Receita. Mas tranquilo. Não é porque auditor deve ser bom, não, cara. O troço é tão difícil que fica todo mundo louco nesse cargo. Mas bacana. Você está nesse cargo aqui e só tinha 70 vagas. Cara, tu foi o 71 do concurso. Olha que azar o seu. Os 70 tomaram posse. Só que desses 70 aqui, alguém foi demitido. Pum, o cara foi demitido. Tinha mais de 3 anos. Vamos colocar o Instituto da Reintegração direitinho. Foi demitido. Se foi demitido, demissão gera vacância, né? Agora tem 69, gerou uma vaga. Você é o próximo da lista. Aí você é chamado e começa a trabalhar aqui. O que acontece? O cara é reintegrado no cargo dele, a vaga é dele. Se deu negativa de autoria e inexistência de fato, ele é reintegrado, a vaga é dele. O que acontece com você? Em regra, se a vaga é dele, já não tem mais vaga para você, você que tomou posse aqui, você vai ser reconduzido ao antigo cargo se você já era estável aqui. Ah, mas e aí, Evandro? O governo federal faz isso? Faz não, ele deixa você trabalhar como excedente. Mas a técnica administrativa é essa, de recondução. Se ele quiser, ele pode fazer. Correto? Então nós vimos aí, olha, na recondução nós vimos a inabilitação em estágio probatório e vimos a volta do reintegrado. Beleza? Vamos ver agora na sequência as formas de vacância. Lembrando que as formas de provimento são 7 formas taxativas e nenhuma outra. Nomeação, promoção, readaptação, reversão, reintegração, aproveitamento e recondução. Pessoal, vamos trabalhar agora as formas de vacância, tá? O que é vacância? Vacância é vaga do cargo. Pode se dar de 7 formas. Assim como no provimento, essas 7 formas são chamadas de rol taxativo. Se está aqui, é. Se não está, não é. Vamos ver a primeira parte. Ou a primeira, que é a exoneração. Olha só, meu povo. A exoneração, primeira coisa, primeiro dado que vocês têm que ter da exoneração. O primeiro dado é que ela não é punição, tá? A exoneração não pode ser classificada como punição, porque a punição são um rol taxativo que a gente vai ver lá na frente. A exoneração ela pode se dar a pedido e ela pode se dar de ofício. Lembrando que a exoneração a pedido ela pode se dar a qualquer tempo. Evandro, me dá um exemplo de exoneração a pedido. Meu filho, tu está trabalhando no governo federal, seja estável ou não estável, ganhando a loteria, 10 milhões, o que tu vai fazer? Pô, tu pede para ir embora, né? Tu pede para ir embora através da exoneração. Não pode... se estiver respondendo um PAD. Se estiver respondendo PAD, você não pode pedir exoneração a pedido. Tem que ficar até o final do processo administrativo disciplinar para depois pedir exoneração. Exoneração de ofício. Exoneração de ofício ela pode se dar de 2 formas. Primeiro, é a regra que é de servidor não estável. E existe a exceção que é de servidor estável. O legal é que até 98 o servidor estável não podia ser exonerado. A exoneração de servidor de ofício estável se deu a partir da emenda constitucional 19 de 98. O mesmo que trouxe o princípio da eficiência. Aqui o servidor pode ser exonerado por 2 formas. Primeiro, falta de desempenho e por excesso de despesa com o pessoal. Por excesso com despesa com o pessoal, excesso de gasto, você pode ser exonerado mesmo sendo estável. E falta de desempenho também, tá? Porque mesmo depois de estável, você regularmente vai ficar passando por uma avaliação de desempenho. Isso aí por força da emenda constitucional 19 de 98. Onde está previsto isso aqui? No artigo 41 da Constituição Federal. Tranquilo? De 88. Beleza. E você também tem situações de ser exonerado de servidor não estável, que é a regra. Eu vou dar 2 exemplos, só existem mais, tá? Mas eu vou dar só 2 exemplos. Primeiro, se, por exemplo, carga em comissão. Cara, carga em comissão é aquele de livre exoneração, livre nomeação e livre exoneração. Coloca a hora que eu quero, tira a hora que eu quero. Então, você pode, porque o cargo em comissão o cara jamais ganha estabilidade. Então, eu posso dizer que é exoneração de ofício de servidor não estável. E também, se você não entrar em exercício no prazo legal. Pô, qual é o exercício no prazo legal? Você sabe que da nomeação para posse você tem 30.
da posse para o exercício, você tem 15. Se você não entrar em exercício no prazo de 15 dias, você vai ser exonerado. Então vamos lá. Exoneração, que é a primeira forma de vacância, ela pode se dar a pedido, não pode se estiver respondendo um PAD. E ela pode se dar de ofício. Pode ser de servidor não estável e de servidor estável. Lembrando que servidor estável é a novidade na emenda constitucional 19 de 98, está lá previsto no artigo 41 da Constituição. Falta de desempenho, excesso de despesa com pessoal e exoneração do servidor estável. Essas duas formas aqui, olha só, forma 1 e forma 2 é novidade e entrou com a emenda 19 de 98. Bacana? A regra é que seja não estável. Vamos agora, olha só, promoção e readaptação. Promoção e readaptação, lembrando que promoção é tanto forma de provimento quanto forma de vacância, readaptação também. Promoção não é a troca de cargo, porque a ascensão e acesso foi declarado inconstitucional, e readaptação é a limitação física ou mental do servidor. Isso aqui já foi visto nas formas de provimento. Demissão, tranquilo, meu povo, é a forma de vacância diretamente ao desligamento do servidor em caráter punitivo. Aposentadoria, correto, aposentadoria é uma das formas de inatividade. O servidor, quando vai aposentado, não leva o cargo. Ele foi embora, se aposentou, o cargo fica, tranquilo. Falecimento, a mesma coisa, piada podre. Mesmo que você queira, você não consegue levar o seu cargo para o túmulo. Então, isso aqui não tem o que falar. Agora, posse em outro cargo inacumulável, sim, a gente tem que falar. Toma muito cuidado, posse em outro cargo inacumulável. Vou dar um exemplo. No último concurso do TRT de 2010, a banca veio e ela fez o seguinte, ela colocou direitinho. São formas de vacância. Exoneração, promoção, readaptação, demissão, aposentadoria, falecimento, posse em outro cargo acumulável. Ela arrebentou meio mundo, porque a forma de vacância é posse em outro cargo inacumulável. Para explicar posse em outro cargo inacumulável, eu vou explicar para você, olha para cá, posse em outro cargo acumulável. Isso aqui não é a forma de vacância não, tá, meu povo? Pelo contrário, é a fórmula de acumulação legal de cargo público. Onde está previsto isso? Está previsto lá na Constituição Federal de 88, olha, está previsto na Constituição Federal de 88, no artigo 37, inciso 16. Lá diz o seguinte, que você pode acumular 2 de professor, 1 de professor com mais um técnico ou científico, ou 2 de profissionais da área de saúde. Aí você pergunta assim, Evandro, essas acumulações legais de cargo público valem para onde? Filho, olha para cá. Vale para toda a administração direta e indireta. Quem é administração direta? Estados, DF, municípios e a União, que eu esqueci aqui em cima. E é também a autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública. Olha só, toma cuidado que as bancas examinadoras costumam vir trazendo que a acumulação do artigo 37, inciso 16 da Constituição, que são essas 3 formas, não alcançam, por exemplo, sociedade de economia mista e empresa pública. Alcança sim, tá? Meu filho, se você estiver trabalhando no Banco do Brasil, mesmo que haja compatibilidade de horários, você não pode acumular esse emprego público, esse contrato seu público aqui, com qualquer esfera não, tá? Você não pode trabalhar, por exemplo, na compensação de cheque no Banco do Brasil de noite e ir trabalhar na Caixa Econômica Federal de dia. Cara, tem compatibilidade de horários, mas a própria Constituição trava, porque você não está em 2 de professor, você não está de 1 de professor com técnico ou científico, e você também não está com 2 de profissionais da área de saúde. Agora, Evandro, eu posso acumular um se o meu cargo for considerado técnico. Exemplo, eu faço um concurso do Banco do Brasil e o cargo é considerado técnico. Eu posso trabalhar no Banco do Brasil de dia e dar aula à noite numa universidade federal ou estadual? Pode, sem problema. Aí você pode. Tranquilo? Então eu dei para vocês a posse de outro cargo acumulável, eu dei as 3 formas que você pode acumular de acordo com o artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, e eu disse aonde se implica a parte da acumulação legal de cargo público. Isso que eu dei aqui é posse de outro cargo acumulável, ou seja, a parte da acumulação legal. A vacância, o nome é diferente, é posse de outro cargo inacumulável. Olha aqui, acompanha comigo aqui. O que é posse de outro cargo inacumulável? Imagine que você está no INSS. Cara, tu está no INSS, tu já é estável no serviço público. Legal. Você passa por um concurso da Polícia Federal. Eu vou te perguntar, você pode acumular? Aí você vai falar assim, pô, Evandro, de acordo com o artigo 37, inciso 16 da Constituição, eu não posso acumular, não. Se você não pode acumular, você tem que sair daqui e ir para cá.
mas a própria 8.112,90 ela é legal contigo. Ela diz o seguinte, olha, se você é estável no serviço público, você está no governo federal e você quer ir para outro cargo no governo federal, mas você quer garantir esse cargo aqui, porque se você passou no estágio probatório, você provou que é bom para esse cargo, você provou que é bom para técnico do INSS. Passou para ser agente da Polícia Federal, você sabe que você tem que passar para o outro estágio probatório. 4 meses antes, o prazo de 3 anos, você tem que fazer o estágio probatório. Aí você ficou inabilitado no estágio probatório. O que acontece com você? Se você pediu posse em outro cargo inacumulável, quer dizer que você veio tomar posse num cargo que você, de acordo com a Constituição, não podia acumular, mas se você ficar inabilitado no estágio probatório, você pode ser reconduzido ao cargo anterior. Ou seja, posse em outro cargo inacumulável é a forma de vacância que mantém um vínculo de servidor no governo federal. Ah, Evandro, mas eu não sabia pedir exoneração aqui. Meu filho, se você pedir exoneração aqui, você vem para cá. Se você ficar inabilitado no estágio probatório, você não pode voltar, não. A recondução se dá a partir do momento que você pede vacância em posse em outro cargo e inacumulável. Bacana, né? Acabamos de ver aí, então, acompanha aqui comigo, as formas de vacância de cargo público. Você já sabe que são 7. Exoneração, promoção, readaptação, demissão, aposentadoria, falecimento e posse em outro cargo inacumulável. Lembrando que essas duas aqui são as coringas, tá? Promoção e readaptação são tanto forma de provimento quanto forma de vacância. Então matamos aí a segunda parte das formas de provimento, matamos todas as partes de vacância. Lembrando que formas de provimento são 7, rol taxativo, formas de vacância 7, rol taxativo. Não vamos tentar perder isso na prova, muito cuidado, vamos estudar cada vez mais, porque estudar é que vai fazer a diferença no nosso dia a dia, é que vai conquistar, vai fazer você que está em casa estudando, conquistar o seu tão sonhado serviço público. Um abraço, fica com Deus e até a próxima aula.